Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Maria Fernanda, de Filosofia. Aqui ao meu lado tem o ilustre professor Marconi. E a gente tem hoje o prazer, então, de iniciar o nosso ano letivo de 2021 no componente de Filosofia. E já conto para vocês, então, que o conteúdo da aula de hoje é Introdução à Ética, o eu racional. A habilidade é de questionar a realidade social e planejar ações de intervenção solidária. E a sugestão de atividade deixada pelo professor Marconi, então, seria uma avaliação pessoal, que vai ficar disponível no fim da apresentação, e um exercício, atividades do intelecto, que o professor Marconi vai explicar um pouquinho melhor. Vamos embora? Boa tarde, então, queridos alunos, todas as pessoas que nos acompanham aqui no Centro de Mídias. Quero agradecer a Maria Fernanda aí pela acolhida. E vamos juntos trilhar essa reflexão filosófica durante esse ano de 2021. Olha, eu voltando às origens, Fê. Vejam bem, gente, o grande tema que a gente começa aqui no segundo ano do ensino médio em filosofia é refletir sobre a questão da ética. E refletir sobre a ética é pensar um pouco sobre a nossa realidade social. Então, em 90 segundos, eu queria fazer a seguinte questão a vocês. Quais são os maiores problemas da sua realidade social? Repetindo, quais são os maiores problemas da sua realidade social? E em 90 segundos, a gente retorna com a Fê. Vamos lá, gente. A gente teve aqui diversas respostas, né, trazidas pelos professores, e eu gostaria de convidá-los, né, a fazer a gentileza de colocar para a gente o nome do estudante que trouxe essa resposta e também o nome da escola. Mas a gente teve aqui, Marconi, olha, professor Odair apontando que é a desigualdade social gritante, né? A falta de justiça social, professora Valda, professor Adriano, jovens no mundo das drogas e a violência crescendo cada vez mais. Verdade. E eu vi que vocês apontaram vários outros problemas que a nossa realidade possui. Vejam que interessante, gente. Por mais que a gente esteja falando aqui sobre problemas, uma coisa é certa. Nós só somos incapazes de identificar os problemas da nossa realidade social porque somos seres pensantes, né? Se pensar, por um lado, é uma dádiva, o pensamento traz consigo também essa capacidade de perceber o que não está certo. Perceber que coisas podem ser melhores. E é por isso que a nossa introdução à ética começa justamente refletindo sobre o fato de nós sermos entes, seres que pensam, que raciocinam. E diante de tantos pensadores que, de uma maneira tão bela, de uma maneira tão profunda, de uma maneira tão reflexiva, trouxeram à tona essa reflexão sobre a dimensão racional do ser humano, nós vamos trazer aqui hoje, talvez aquele que é o maior de todos os representantes desse racionalismo, que é o pensador, o filósofo francês René Descartes, né, que nasceu no ano de 1596 e veio a falecer no ano de 1650. Né. Vocês, alunos, talvez já tiveram contato com Descartes em outros contextos, como, por exemplo, no plano cartesiano, né, que foi uma grande contribuição
para cartografia, por isso que a gente tem aí essa imagem do plano cartesiano, de um mapa do outro lado, porque Descartes foi um pensador que não se ateve, como outros grandes pensadores do seu período e de outros períodos também, apenas à filosofia, né? Descartes estudou direito, mas também estudou e escreveu e refletiu sobre a ciência, sobre a matemática, que inclusive ele dizia era a única capaz de apresentar respostas inquestionáveis, indefiníveis, irredutíveis, indubitáveis. E inclusive é a partir desse princípio que ele procura alinhar a filosofia a essa certeza que a matemática nos permite, nos possibilita. Só que é interessante que ao mesmo tempo que o Descartes procura construir uma certeza, ele o faz partindo daquilo que é algo que todos nós possuímos, a dúvida. Quem não duvida? Por mais que ainda não seja no campo da reflexão filosófica, quem não tem um pezinho atrás? Quem não questiona? Só que Descartes faz uma coisa que ninguém tinha feito ainda, que é colocar a dúvida como algo não a ser considerado partindo do pressuposto de que eu estou certo, mas partindo do pressuposto que a dúvida é sobre algo que de fato está errado. O que isso quer dizer? Às vezes a gente duvida de alguma coisa, mas na dúvida eu vou considerar aquilo uma verdade. Descartes faz o oposto. Se uma coisa é duvidosa, eu não vou considerar em hipótese nenhuma aquilo algo verdadeiro. E é aí que ele se utiliza da dúvida como método para chegar à verdade. E no texto que vai aparecer na apresentação de vocês, e que por uma questão de tempo nós não poderemos ler, Descartes começa a apontar algumas instâncias da nossa vida que são dubitáveis, que são duvidosas. Por exemplo, os nossos sentidos. Aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente toca, inclusive, muitas vezes não é bem do jeito que a gente toca, que a gente ouve, que a gente enxerga. Quem nunca sentiu, por exemplo, o celular vibrar, né, Fê? No corpo, ali no bolso, e quando você olha, o celular ninguém tocou. Hoje em dia, na geração do WhatsApp, existe uma coisa que está caindo em desuso, que é a campainha. Mas aqueles que são um pouco mais antigos como eu, quem nunca ouviu uma campainha tocar e não tinha ninguém na porta? Principalmente quando a gente está ali ansioso, esperando alguém chegar, esperando alguém ligar. Então, o que a gente ouve, como eu disse, o que a gente vê, o que a gente sente, é passível de dúvida. Então Descartes vai dizer, olha, não vou confiar nos meus sentidos. Qualquer coisa que chegue a mim através dos meus sentidos, vou considerá-las irreais, falsas. Não posso considerá-las como base para um pensamento correto, melhor dizendo. Depois ele continua. Além dos meus sentidos, eu percebo que o raciocínio humano é falho. Os homens se enganam, eu me engano, até mesmo na própria matemática. Quantos não estão ali elaborando uma equação, desenvolvendo, resolvendo uma equação e cometem erros no seu raciocínio? Nesse sentido, não posso considerar então o meu raciocínio e o raciocínio do outro como base para uma verdade. E aí Descartes ainda se aprofunda um pouco mais e vai dizer, olha, na verdade, os meus pensamentos ainda são dubitáveis porque quando eu sonho, eu também penso. E eu não tenho tantos elementos para poder diferenciar o pensamento que me ocorre quando sonho do pensamento que me ocorre quando estou desperto. E aí, nesse sentido, eu começo a duvidar de tudo. Só que a reflexão de Descartes avança e ele percebe que, mesmo se eu estiver enganado com relação ao que os meus sentidos recebem, mesmo que eu esteja enganado quanto ao meu raciocínio ou enganado quanto ao raciocínio que eu recebo dos outros, mesmo que eu não tenha certeza absoluta se o pensamento que eu desenvolvo quando acordado é superior, melhor e correto em relação ao pensamento que eu desenvolvo quando estou dormindo, em todas essas situações, uma coisa ainda é certa. Quem está pensando sou eu. E daí vem aquela famosa máxima cartesiana, cogito ergo sum. Penso, logo existo. E aí é nesse momento que Descartes apresenta duas coisas muito importantes e muito caras para a filosofia e para a reflexão que a gente quer fazer aqui hoje. Primeira coisa, o ser humano se define como um ser pensante. Somos seres que raciocinam. Somos seres que pensam antes de mais nada. Descartes, inclusive, vai separar as realidades num dualismo nesse sentido, falando das coisas corpóreas e das coisas que pensam, res cogitas e res extensa.
E mais, Descartes vai identificar uma coisa muito peculiar nesse penso logo existo, que esta expressão é algo claro, é algo que se distingue de outras afirmações e expressões, porque é indubitável, embora na história da filosofia mais para frente vão aparecer pensadores que conseguem trazer a dúvida, inclusive, para o penso logo existo. Mas, dito isso, fazendo essa consideração, Descartes apresenta a partir de então que aquilo que se deve buscar como ser pensante, como fundamento da realidade, são coisas claras e coisas distintas. Beleza, esse era o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês. Mas aí surge uma segunda questão. O fato de nós sermos seres racionais, seres pensantes, significa que a realidade social, aquela realidade que nos toca, permeada de problemas como vocês trouxeram aqui, falta de ética, desigualdade social, diversos outros problemas, essa realidade é do mesmo jeito que eu observo? É do mesmo jeito que eu penso? Nós teremos mais 90 segundinhos para responder a esta questão. O fato de sermos pensantes determina que a realidade social é tal e qual cada um de nós pensa? Por quê? 90 segundos e a gente retorna com a Maria Fernanda. Vamos lá, pessoal. Obrigada pela participação de todos vocês aqui no chat. Quero mandar um abraço para a Escola Estadual Paul Hugon, que está nos acompanhando aqui. A Escola Luiz Bianconi, lá de Suzano, também um abraço para todos vocês. E eu tenho aqui a resposta do estudante Hugo, da Escola Juvenal. Ele diz que não. A gente não recebeu ainda a justificativa, mas eu acredito que talvez vá na linha do que a grande maioria respondeu aqui no chat, que assim, olha, não dá, porque cada um tem sua visão, seu ponto de vista, uma interpretação diferente, né? Isto varia muito. Agora, isso é interessante, né, gente? Por mais que a gente tenha essa noção, e aqui no chat fica muito claro, ninguém falou sim, a realidade é do jeitinho que eu vejo. Mas na hora que a gente age é bem diferente, Exatamente. né? Na hora que a gente age é bem diferente, é sobre isso que a reflexão ética trabalha. Galera, eu vou trazer duas informações aqui, duas curiosidades, só para a gente perceber como que a nossa percepção e nossas outras formas de pensamento precisam de uma reflexão e de um cuidado na hora da gente elaborar um juízo que fundamente o nosso comportamento. Vejam só. Nossos cérebros nem sempre sabem diferenciar as lembranças e a imaginação da realidade. Tem coisas que você julga que são uma memória, mas elas não são uma memória. Elas são algo que você imagina sobre o passado. Segunda curiosidade, grande parte do que sentimos e vemos são criações da nossa mente e não correspondem à realidade. Para vocês terem uma ideia, a cada momento a gente pisca, né? E quando a gente pisca, o nosso olho deixa de receber luz.
Como é que o nosso cérebro, então, tem essa noção de continuidade? Porque o nosso cérebro ele vai completando, vai preenchendo esses espaços sem luz com aquilo que ele julga ser a realidade. Por dia, Fê, a gente fica 4 horas cegos enquanto nós estamos acordados. Tá brincando. Por conta das piscadas que a gente tem nos olhos. Nossa, não imaginei isso. Gente. Então, é uma curiosidade boba, mas para a gente perceber. Galera, nosso pensamento, a nossa percepção é bem diferente de uma suposta realidade. E é por isso que a gente precisa refletir sobre os tipos de pensamento. Porque os tipos de pensamento ajudam a gente a integrar essa visão e essa percepção, essa noção do que a gente chama de mundo, de realidade, de convivência e assim por diante. O primeiro tipo de pensamento que eu quero mencionar aqui para vocês é a razão. O que é a razão? É a atuação lógica que estabelece as regras para o pensamento. Então, quando que eu utilizo o pensamento racional? Quando eu utilizo uma forma de pensar que segue uma regra, que segue uma lógica, que segue uma estrutura, algo que é coerente, algo que faz sentido. Quando a gente fala, olha, fulano está com a razão. O que significa dizer que fulano está com a razão? Significa que o argumento dele, o pensamento dele é coerente, faz sentido, né? É lógico. Essa é uma das formas de pensamento. Uma outra forma, um outro tipo de pensamento é a percepção. O que a percepção faz? Ela examina as sensações, aquilo que a gente recebe dos nossos sentidos, olfato, tato, paladar, audição e visão, levando a uma compreensão do que a gente percebe. E é aí que eu sempre gosto, e eu não coloquei essa imagem de maneira aleatória aí, de um mito, de uma história indiana, que vai falar sobre um grupo de sábios da Índia, numa região onde eles nunca tinham visto o que era um elefante. Nunca tinham ouvido o que era um elefante. Nunca tinham tocado um elefante. E estes sábios, eles viviam debatendo entre si qual deles era o mais sábio de todos. Então havia essa disputa entre eles. Quem é o mais sábio? E um detalhe, eles eram cegos. Então, por conta disso, como eu falei, eles nunca viram, mas também nunca tocaram, nunca ouviram nenhum elefante. E aí um deles ficou cansado dessa disputa e resolveu se exilar. Tá? Existem outras variações dessa história, gente, mas o sentido é o mesmo. Um deles resolveu se exilar, falando, não quero mais ficar nessa disputa para saber quem é o mais sábio de todos. Um dia, uma expedição chegou àquela cidade e com essa expedição veio um elefante. E começou aquele burburinho, um animal que nunca ninguém naquela região tinha visto. E aí aqueles sábios foram conhecer, através do tato, uma vez que eles eram cegos, o que era um elefante. Só que cada um deles se posicionou numa parte diferente. E aí eles começaram a falar. Aquele primeiro que tocou a tromba do elefante falava, olha, o elefante parece uma serpente. O outro que tinha se posicionado na orelha do elefante falava, não, o elefante parece uma cortina. O outro que tinha se aproximado mais ali do corpo do elefante falava, que isso, gente? O elefante parece uma rocha. E um outro que tinha se posicionado ali próximo aos membros do elefante e da perna falava, que isso, o elefante parece uma árvore. E cada um começou a debater com o outro, dizendo que o outro estava errado, que o elefante era uma rocha, era uma pedra, era uma árvore, era uma serpente, assim, uma cortina e assim por diante. E aí nesse momento, aquele sábio que resolveu se afastar, chegou à cidade, viu aquela confusão e pediu para um menino que estava próximo dele, falou, olha, garoto, desenha para mim um elefante no chão. E aí o garoto desenhou. Quando o garoto desenhou, que aquele sábio pôde contornar o desenho com os dedos, ele entendeu que todos estavam certos e ao mesmo tempo todos estavam errados. Certos porque a parte que eles conheciam do elefante era coerente com aquilo que eles estavam percebendo. Errados porque eles só conheciam uma parte e não o todo. Por isso a importância dentro dessa reflexão ética da gente conhecer as várias formas de se perceber a realidade, de se agir na realidade. Perceber é uma coisa, raciocinar sobre o que eu percebo é outra. Por isso que é importante esse questionamento. Continuando, além da razão que estabelece essas regras e da percepção que examina as sensações que recebemos, nós temos ainda o juízo. O juízo, de acordo com Aristóteles, é a atividade intelectual de escolha, de avaliação e de decisão.
Quando a nossa mãe fala, você não tem juízo, o que a nossa mãe está dizendo? Olha, você não está decidindo bem, você não está fazendo boas escolhas, você não está avaliando se aquilo que você escolhe, se aquilo que você pensa, é a melhor escolha para você. Né? Então o juízo estabelece uma escolha, uma decisão, uma diferenciação entre o que é bom e o que não é, entre o que é justo e o que não é justo. Né? Vejam que toda forma de pensamento e tipo de pensamento, melhor dizendo, precisa de um do outro para ser uma visão mais completa da realidade. Por fim, nós temos ainda a imaginação, que permite comparar e julgar o mundo real e pensar possibilidades de transcendência. Né? Quando a gente pega aquela obra, né, Fê, Utopia, por exemplo, de Thomas More, né, é uma imaginação de um lugar utópico, mas que nos ajuda a questionar a realidade. Né? No caso dele, uma realidade que não é a nossa, uma vez que nós estamos falando aqui da contemporaneidade. Para a gente finalizar, a nossa última forma de pensamento, tipo de pensamento, é a memória. Né? Então, quando eu disse lá atrás, ó, nós somos seres pensantes, de acordo com Descartes, eu sou um ser racional. Esse ser racional é um ser que julga, é um ser que percebe, é um ser que imagina, é um ser que raciocina, é um ser que lembra. Né? E aqui é importante destacar que a memória, ela não é apenas uma lembrança do passado, até porque a gente viu que as nossas memórias nos traem. Mas a memória, ela é também uma possibilidade de reviver. Né? Por isso que existe aquela famosa frase, lembrar, relembrar é viver. Antes da gente se caminhar para o final da nossa aula, Fê, quer trazer alguma contribuição sua, dos nossos colegas? Sim, os professores estão participando bastante aqui no chat, está muito legal de ver. Quero deixar registrado aqui, puxa vida, um montão, né, de escolas que estão conosco. A Padre José dos Santos, de Campinas, professora Lídia Walker, lá de Francisco Morato, João Ernesto Figueiredo, de Joanópolis, está o estado todo aqui representado junto com legal. A gente. Colegas, estamos juntos, gente, estamos juntos, né? Fazemos todos partes aí dessa empreitada de levar o conhecimento aos nossos alunos. Gente, para finalizar, eu quero deixar algumas sugestões de atividade para vocês. Eu propus duas, na verdade. A primeira delas é a seguinte: eleja, ou seja, escolha um problema de sua realidade social e, a partir das diferentes atividades do intelecto, planeje com a sua turma ou com seu professor uma ação de intervenção solidária. Então, que problema vocês têm aí na realidade social de vocês? No bairro em que vocês moram, na escola, qual que é o problema que vocês enfrentam? E aí vocês vão destrinchar esse problema à luz das faculdades do intelecto. O que a minha razão leva a perceber, melhor, me leva a pensar sobre este problema, como as drogas, como foi colocado aqui? O que eu percebo desse problema? Quais são as melhores escolhas que eu posso tomar diante desse problema? Que mundo eu posso imaginar, qual realidade eu posso imaginar melhor do que essa? E a partir disso, como eu posso fazer com que esse problema atual transforme aquilo que um dia é imaginação, quem sabe num futuro ainda mais distante, numa memória, porque eu me recordo de como foi, de como é e de como pode ser, melhor dizendo. Né? Então, vocês vão aplicar as atividades do intelecto. Devido ao nosso tempo curto, eu estou deixando aqui na área em um print, lembrando que depois vocês terão acesso a essa apresentação, tanto os professores e alunos no repositório, como também no sistema de tarefas que nós estamos inserindo, começando nessa semana. E essa tem algumas perguntas para a gente pensar como eu posso transformar esse eu racional cada vez mais num eu que faz sentido para o mundo e para mim. Então essa é uma segunda sugestão de atividade, que é fazer uma avaliação pessoal diante das atividades do intelecto. Beleza, gente? Aqui eu me despeço de vocês, agradecendo a Mafê pela moderação, pela participação na aula. Pena que agora com 30 minutos, Fê, a gente não tem mais tanta oportunidade de te escutar, porque você sempre tem algo maravilhoso para nos dizer. A gente precisa ir se adaptando aos pouquinhos e sempre dá certo, né? Verdade. Eu é que te agradeço, meu amigo querido, agradeço a todo o pessoal que nos acompanhou, generosamente doou o tempo, né, para a gente estar aqui juntos. Vamos juntos, pessoal, durante todo o ano letivo. Na quinta que vem a gente se encontra. Um beijão a todos. Lembre-se de avaliar as nossas aulas, para que a gente possa sempre melhorar.